Hoje é sábado, dia 10 de fevereiro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje nós celebramos na igreja a memória de Santa Escolástica, irmã de São Bento. E eu também celebro 17 anos que fui ordenado diácono transitório para o serviço da igreja. A provisão divina é sempre maior do que a necessidade humana. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A multidão está há 3 dias com Jesus e não tinha o que comer. Aliás, não havia solução fácil para isso. Não tinha padaria, não tinha distribuidora, não tinha isso, não tinha aquilo. Como fazer? Não tinha cozinha, não tinha supermercado para fazer comida para tanta gente. Mas Jesus, ele tem o milagre do pão que alimenta e sobra para os outros. Este milagre do pão que Jesus multiplicou no Evangelho aponta para o milagre da Eucaristia que permanece conosco até o retorno do Senhor. É interessante que justamente no texto do Evangelho, Jesus diz: Tenho compaixão dessa multidão porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho. No fundo, Jesus está olhando e pensando em cada um de nós que está no caminho da vida rumo à eternidade. Nenhum de nós vai dar conta de atravessar esse caminho, de voltar para a casa do Pai, se não alimentar. E Jesus tem o alimento. Aliás, Ele é o alimento. Ele é o pão da vida que fortalece o nosso caminho, a nossa peregrinação para a casa do Pai. A pergunta de Jesus sobre quantos pães tinham era também para mostrar-lhes que eles, os discípulos, ou mesmo as pessoas que estavam lá, não tinham o suficiente. E para dizer para nós também, não sejamos ousados ou abusados, pensando que nós vamos dar conta
de ter alimento para a nossa vida, para a nossa peregrinação por conta própria. Jamais, jamais teriam e jamais teremos. Precisamos da graça de Deus. É bonito isso. E essa ligação aí com o milagre de Jesus, com o caminho, com o deserto, com tudo, com a nossa vida e a nossa peregrinação rumo à eternidade. A soberania e o poder de Deus não anula a responsabilidade humana. Isso também aparece no Evangelho. Olha, Jesus podia estalar os dedos e pronto, fazer comida para todo mundo. Mas Deus não faz assim. Com seu poder e com sua soberania, Ele busca, Ele chama o homem à responsabilidade. Desde a criação do universo, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele sempre quis contar com a participação, com a colaboração do homem. Cristo realizou o milagre, mas Ele quis a participação daquelas pessoas. Cristo nos dá a Eucaristia, o seu corpo e sangue, pão da vida eterna, mas Ele quer a nossa contrapartida, nosso assumir a vida, assumir a missão, assumir o Evangelho. Quando colocamos o nosso pouco nas mãos de Jesus, aí sim Ele pode realizar grandes bênçãos. É assim na nossa entrega, no nosso abandono, no nosso serviço. É pouco, é tudo que tenho, mas nas tuas mãos, Senhor, tudo isso pode se tornar grandes bênçãos para a igreja, para o mundo e para nós mesmos. Voltemos ao pensamento do início do texto. Jesus teve compaixão, misericórdia daquela multidão. Hoje também nesse Evangelho devemos olhar para isso, para essa atitude de Jesus. Compaixão, misericórdia. Nós devemos recorrer frequentemente à misericórdia divina, porque da sua compaixão para conosco depende a nossa salvação. Nós não seremos salvos por nossos méritos, por nossa força própria. Precisamos da compaixão e da misericórdia do Senhor. É claro que temos que fazer nossa parte, mas é com o Senhor que nós venceremos, com sua graça, com sua providência. A provisão divina que nós recebemos, as bênçãos e graças e, sobretudo, a Eucaristia, é sempre maior do que as nossas necessidades. Por isso o Evangelho mostra isso simbolizado na sobra dos pães e dos peixes depois do milagre. A provisão de Deus é sempre maior. As bênçãos, a graça divina é sempre maior do que o que nós temos. Mas Ele nos dá de maneira que nós também participemos. Hoje celebramos Santa Escolástica, irmã de São Bento, uma mulher de fé profunda, uma mulher que teve tanta fé e se entregou, se abandonou totalmente nas mãos de Deus, que até a história conta que ela pediu a Deus chuva para que seu irmão não fosse embora na última visita dele, porque logo depois, alguns dias, ela morreria. Senhor Jesus, hoje também nós queremos agradecer porque estás conosco e nos dás a alegria de participar do banquete da Eucaristia, deste pão, deste alimento que fortalece a nossa vida para peregrinarmos no caminho rumo à eternidade. Dai-nos, Senhor, fé, dai-nos coragem, dai-nos, Senhor, a graça e a capacidade de nos abandonar completamente nas Tuas mãos. Nós Te entregamos, Senhor, toda a nossa vida, todo o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos, e pedimos, faça, Senhor, a Tua bênção, o Teu poder realizar no meio de nós. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar.
à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.